Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do podcast Ciência com Impacto e o meu nome é Paulo Caetano. A nossa convidada de hoje é bióloga, chama-se Joana Pereira. Joana, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. A Joana, como disse, é bióloga, é licenciada pela Universidade de Coimbra com doutoramento em Aveiro, pela Universidade de Aveiro, e é atualmente investigadora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Dedica-se à toxicologia aquática e à avaliação de riscos e no seu currículo conta com mais ou menos 100 publicações científicas entre artigos, teses, capítulos de livros, enfim. Por aí, será por aí. Por aí. Joana, muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Eu queria começar a nossa conversa de hoje, o nosso podcast Ciência com Impacto de hoje, a falar de amêijoas. Não de um ponto de vista gastronómico, que eu acho que essa é a primeira ideia que nos vem à mente quando se pensa em amêijoas, mas sim de um ponto de vista mais biológico. Queria perceber, porque eu sei que estiveste a estudar isso, como é que podemos aproveitar as amêijoas asiáticas, que são uma praga invasora, para ajudar a descontaminar as linhas de água. Como é que isto acontece? Como é que é possível aproveitarmos aqueles bivalves para descontaminar águas? Bom, primeiro que tudo, lá está, a primeira ideia que aparece sob o ponto de vista do aproveitamento da amêijoa é realmente a gastronomia. E, aliás, diz-se, não é nada oficial, que as introduções da amêijoa em alguns países, incluindo em Portugal, terá sido motivada também essa finalidade de pela aumentar. exploração, sim. Só que o problema é que o problema que não é um problema para nós, é uma felicidade que nós temos a amêijoa de mar, a amêijoa marinha, muito superior sob o ponto de vista do sabor e da qualidade, etc. E, portanto, ninguém, obviamente, explora esta amêijoa, que é de água doce. Portanto, pode ser comida, pode ser cozinhada, comida... Sim, sim. Na Ásia... Mas não é apreciada entre nós, é isso? É, exatamente. Na Ásia, ela é nativa da Ásia. E na Ásia ela é usada na gastronomia. Pronto, eles de facto cozinham-na e comem-na. No entanto, no nosso país e em muitos outros países, obviamente... Não é concorrencial. Não é concorrencial de modo nenhum. Pronto, e além disso, a amêijoa tem uma particularidade, aliás, serão todos os bivalves que têm essa particularidade, são filtradores, não é? E são filtradores muito eficientes. A amêijoa asiática e alguns outros invasores são muito eficientes a filtrar a água para recolher as partículas alimentares da água. Que precisam, sim, os nutrientes. Exatamente. E, portanto, a ideia vem um bocadinho do aproveitamento dessa capacidade de filtração e também da tolerância que elas têm à contaminação e da acumulação que elas fazem nos seus tecidos dos contaminantes para tentar perceber se é possível utilizá-las na remediação de águas contaminadas, no fundo, quer seja sob o ponto de vista de integração em sistemas de tratamento de águas que já estão desenvolvidos, portanto em hectares ou em pequenos sistemas de tratamento, quer inclusivamente nos sistemas invadidos, não é? Porque já estando invadido, o que é facto é que pode-se eventualmente, num futuro ainda não tão próximo quanto isso, usá-las para remediar o sistema. Então, antes de irmos a essas possíveis aplicações, vamos recuar um pouco, vamos tentar perceber que espécie é esta. Já disseste que eventualmente terá chegado a Portugal por motivos comerciais, de exploração comercial, é uma hipótese, como aconteceu em muitos outros sítios, mas porquê é que esta amêijoa é negativa para os nossos ecossistemas? Porquê é que ela tem este estatuto de invasora? Ela tem este estatuto de invasora, ela um pouco a par com o mexilhão zebra, que é um outro mexilhão que só agora é que há os primeiros registros de entrada em Portugal, mas, por exemplo, em Espanha já é um problema gravíssimo. O problema que estes dois bivalves têm, e a amêijoa também, esta que eu estudei em particular, é que
Portanto, sob o ponto de vista ecológico, elas são muito eficientes a filtrar o alimento. Ou seja, tudo o que é bivalves nativos, em princípio, são menos eficientes. E o que acontece é que, por competição, a ameijoa acaba por eliminar a fauna nativa de bivalves. E nós temos muitos bivalves de rio que sejam Temos ameaçados? alguns, sim, temos alguns e algumas espécies ameaçadas. Quando pensamos nos bivalves, pensamos mais nas zonas de sapal, no mar, não é? Sim, sim. Esses são aqueles que nos são mais caros também por causa da gastronomia, mas efetivamente nos sistemas de água doce também existe uma grande diversidade de bivalves que podem ocorrer ou não, e a ameijoa asiática por estas características é um competidor feroz. Depois também se reproduz de uma forma muito eficiente, e esta tolerância à contaminação ambiental que ela exibe, com a maior parte dos contaminantes, também é um fator decisivo, não é? Porque ela aguenta até pontos onde os outros bivalves não aguentam. É isso que eu ia dizer, porque muitos outros bivalves, quando o ecossistema começa-se a degradar, isso também tem repercussões muito fortes nas populações, não é? Exatamente. Estava a lembrar, por exemplo, das ostras, que desapareceram por causa da poluição, enfim, se calhar tantos outros casos de animais que desapareceram. E não é o caso desta ameijoa. Esta ameijoa tende a resistir muito a estas situações. E se ela estiver num curso de água contaminado, a sua ingestão não é depois prejudicial? É também, lá está, mas... Porque tende a acumular... Exatamente, mas lá está, para nós não é um problema... Porque nós não temos esse hábito de consumo. Porque nós não temos o hábito de a consumir. Efetivamente, obviamente, nos países asiáticos isso poderá ser um grande vetor de entrada de contaminantes na cadeia alimentar, porque eles, de facto, utilizam-na muito na alimentação, ela e outros bivalves também. Ou seja, dado que estamos impossibilitados de as comer até as extinguirmos e, portanto, resolvemos o problema da invasão, vocês foram procurar então outras aplicações, que eram aquelas duas que estavas há pouco a falar, a sua utilização, por exemplo, na limpeza, na remoção de contaminantes em hectares, ou no próprio meio marinho, no ecossistema ribeirinho, não é? Sim, sim. Eventualmente até mais em lagos, porque nos rios é mais complicado por causa do fluxo, mas pronto, mas a aplicação essencial e aquilo que pode eventualmente ser regulamentado de uma forma suficiente para não promover o espalhar mais ainda da praga, será em sistemas que já estão montados. E que são artificiais e que são fechados, controlados pelo homem. Exatamente. Pronto, isto porque também, efetivamente, isto surge de onde? Surge de uma maneira engraçada, que é, inicialmente, o meu interesse na ameijoa era precisamente o contrário. Eu ia te dizer isso, que o teu primeiro contacto com as ameijoas não foi propriamente amistoso, não é? Tu foste contratada para as matar. Eu não fui propriamente contratada, mas efetivamente... Havia um contrato efetivamente eu tive um projeto... 007 de ameijoas. E é uma situação engraçada porque realmente a minha formação é ecotoxicologia, no fundo é um pouco... o trabalho no sentido de proteger o ambiente, proteger as espécies, e neste projeto que eu acabei por desenvolver com outros colegas de outras universidades, a ideia era precisamente conseguir matar a ameijoa. Porquê? Porque ela é um problema não só para os ecossistemas, como também para as instalações industriais que dependem de água para a operação. Que puxam água natural para as suas operações. Para as suas operações ou até para os sistemas de arrefecimento, etc. Pronto, isto é muito problemático, por exemplo, nas centrais de produção de energia nuclear, mas também nas termoelétricas em Portugal, na indústria da pasta e do papel, etc. Tudo indústrias que puxam água doce em grandes quantidades. E, portanto, ao puxarem essas águas com ameijoa, vinham com ameijoas e elas fixavam-se nas suas tubagens, nas suas... Estas não se fixam, portanto esse é um problema essencialmente do tal mexilhão zebra e é mais grave por causa disso, porque ele é capaz de se fixar, mas a ameijoa no fundo acumula-se nas tubagens e o que acontece é que há uma redução muito grande de fluxos de caudais que é possível passar por aquelas tubagens, o que é problemático para a operação e até para os sistemas de segurança. Portanto, a tua primeira missão era como resolver este no problema. Fundo, a ideia do projeto era usar o conhecimento que eu vinha desenvolvendo, eu e outros colegas, em ecotoxicologia, portanto nos processos de avaliação de toxicidade, para desenvolver métodos mais eficazes para controlar a ameijoa. E controlar significa matar, não é? Basicamente o que nós queríamos era precisamente o contrário do que fazemos normalmente na toxicologia. E como é que está essa viragem
Essa viragem acontece porque nós efetivamente desenvolvemos várias estratégias, experimentámos vários tratamentos sob o ponto de vista químico e até biológico. O que é facto é que a amêijoa é resistente a muita coisa, portanto é muito difícil conseguirmos controlar a amêijoa asiática. Já existem alguns métodos desenvolvidos internacionalmente, mas a eficácia não é, ou a eficiência, se quisermos, até mais, porque não é só o matar, nós precisamos de matar gastando o mínimo possível no tratamento e prejudicando o mínimo possível o ambiente, claro. Com o tratamento que vamos usar. A apanha não é uma solução? A apanha pura e simples, ou seja, a retirada... A apanha é a solução, efetivamente, nos dias de hoje, mais eficiente, não é? Porque não colocamos químicos no sistema, apenas as retiramos. Agora, imagina o prejuízo que dá a uma empresa, a uma instalação, por exemplo, a uma central nuclear, que tenha que parar 2 dias a operação para ser retirada toda a amêijoa de lá de dentro. Portanto, a apanha é o mais eficiente sob o ponto de vista prático, não é? De as eliminar, mas não é o mais eficiente sob o ponto de vista económico. E além disso, depois temos o problema da biomassa. Não é? Nós apanhamos, ficamos com uma biomassa enorme, o que fazer com ela, não é? E efetivamente o rendimento é muito pequeno, existem algumas tentativas de aplicação, por exemplo, em rações, etc., mas o rendimento é baixo demais para haver investimento nessa estratégia. E daí surge um pouco essa ideia, porque nós reparámos que ela resistia a tudo. Entretanto, no meu laboratório havia alguns trabalhos no sentido de tentar desenvolver métodos de tratamento para os efluentes de lagar de azeite. Que são altamente poluentes. Que são altamente poluentes. E depois nós começámos em colaboração com esses colegas que trabalham nessa área, começámos a tentar perceber se a amêijoa conseguiria acumular, se conseguiria filtrar, se aguentava muito tempo num efluente desses. Trabalhámos primeiro com metais, com um efluente um efluente, não propriamente, portanto uma água de uma lagoa de tratamento de umas minas no Alentejo, e depois passámos para o efluente lagar de azeite e pronto, os resultados foram interessantes. Claro que agora é preciso todo um percurso até tornar isto... O que é que falta agora? Que outros passos, genericamente, é que têm que ser dados? Faltam algumas coisas. Primeiro, falta fazer o upscaling, ou seja, tentar isto numa instalação piloto em maior escala. Falta, por exemplo, perceber de quanto em quanto tempo é que temos que renovar os estoques de amêijoas que vamos colocando. Falta perceber se não há hipótese nenhuma delas se reproduzirem durante o tempo em que estão a fazer a remediação. Em princípio não, porque são efluentes muito tóxicos. Falta perceber até onde é que elas aguentam, porque para o tratamento de um efluente, se nós precisarmos de diluir, estamos a gastar água, portanto torna-se menos eficiente. Portanto, falta fazer todas estas medições, afinar tudo isto, e obviamente que nós estamos sempre a tentar financiamento para fazer estas coisas, mas demora muito tempo e é muito competitivo. E o que é que se faz depois dessas amêijoas, depois de elas passarem por esse período de trabalho forçado a filtrarem, o que é que se faz com essas amêijoas altamente contaminadas? O que se faz, nós não temos uma solução para isso. Há algumas possibilidades em que nós estamos a pensar, que é eventualmente recuperar os contaminantes, porque alguns têm alguma viabilidade económica, não é? Por exemplo, no caso dos lagares de azeite, os fenóis, há alguns polifenóis e alguns contaminantes. Pode-se retirar depois do filtrador. Eventualmente. Agora, esse processo tem que ser mais uma vez sustentável, não é? Do ponto de vista económico, tem que compensar. Mas lá está, a alternativa mais direta é depositar depois em aterro, tal como se faz com os materiais que são usados atualmente para absorver contaminantes. Portanto, no fundo, quanto mais não seja, é um equivalente a um material sintético. Ou poderá ser um equivalente com a grande vantagem de que não estamos a introduzir naqueles sítios químicos, não é? Ou seja, estamos a introduzir um organismo que faz esse trabalho sem adicionar químicos. Só. E também porque esse trabalho pode gerar verbas que podem ser usadas na conservação dos meios. Sim, essa é sempre a ideia que nós defendemos, embora seja uma ideia muito controversa, porque tipicamente quem trabalha em gestão de espécies invasoras, sob o ponto de vista mais biológico,
tende a resistir um pouco a tudo o que sejam processos de aproveitamento de espécies invasoras. Porquê? Porque isso pode fomentar, compreende-se, porque pode fomentar novas introduções. Pode dificultar o controle da espécie invasora e até dar pode origem fomentar. A novas. Aqui o nosso argumento é sempre... E é um argumento que neste momento não é viável porque inclusivamente é proibido quer comercializar, quer utilizar, quer transportar espécies invasoras. Portanto, é proibido na nossa legislação e em vários países europeus. Portanto, efetivamente, a ideia é, se este processo se revelar viável, tem que haver todo um conjunto de medidas que alteram ou criam exceções à regulamentação e depois tem que haver uma forte fiscalização. Porque a ideia aqui é um bocadinho pensar naquele princípio do utilizador-pagador ou do poluidor-pagador, ou seja, nós vamos tirar rendimento desta ameixa, temos que pagar uma taxa para que essa taxa seja utilizada na manutenção dos ecossistemas e no controle, de facto, para que não se torne absolutamente incontrolável. Não é? E estas amêijoas convivem no mesmo tipo de ecossistema com os mexilhões. Qual é a origem destes mexilhões? De onde é que eles vêm? O mexilhão zebra, neste momento o mexilhão zebra não está ainda em Portugal, portanto não há convivência. Em algumas zonas da Europa eles convivem. O mexilhão zebra é da zona do Mar Cáspio, portanto também zonas longe da mesma, basicamente da mesma região, e efetivamente a ideia que há é que ele terá sido transportado nos navios, portanto, nas águas de lastro, e entretanto ter-se-á espalhado. O problema do mexilhão é que, como é um mexilhão, tem biço, portanto aquelas fibras que nós vemos nos mexilhões da praia, portanto é muito semelhante a um mexilhão de mar, só que é de rio, e tem um problema mais grave que o da ameijoa, porque no fundo fixa e cria colónias. Fixa-se nas estruturas, e isso é pior ainda a remoção dele do que a remoção da ameijoa. E como é que se impede esse mexilhão, essa invasora ainda não chegou cá? Como é que se impede que chegue? Podemos adotar medidas profiláticas, as autoridades de conservação, o ICNF, enfim, não sei. Podem adotar medidas profiláticas que impeçam? Neste momento já há alguma sensibilização. Porque é mais fácil controlar uma praga antes dela ser praga do que depois de estar instalada. Não é? É mais fácil prevenir do que depois controlar e no fundo, removê-la totalmente. Já houve um episódio de contaminação com mexilhão zebra numa das albufeiras do sistema de Alqueva. E foi possível, eles reportaram isso, portanto a entidade gestora reportou isso, conseguiram removê-lo todo fisicamente dessa albufeira que era semi-fechada, fechada, semi-fechada. Mas o que acontece é que há fortes campanhas de prevenção, sobretudo em zonas de rios que fazem, tanto que são internacionais, não é? Portanto, tipicamente, o mexilhão pode vir agarrado nos barcos, etc. E, portanto, há fortes, ali na zona da Alqueva, por exemplo, eles apostam muito, muito na prevenção, na lavagem dos barcos, na observação, etc., para evitar precisamente que haja uma dispersão para Portugal. Mas é muito complicado, porque ele já está em todas as bacias de contacto com Portugal, portanto será uma questão... Mais tarde chegará. Eu atrever-me a dizer que é uma questão de anos, meses, anos até o mexilhão zebra estar em Portugal. Okay. A Joana, apesar de bióloga, tens uma forte parceria com a química. Trabalhas muito com a área de química. Porquê é que essa colaboração é tão recorrente nos teus trabalhos? Bom, isto tem um bocadinho a ver com a minha área, não é? Porque a ecotoxicologia tem muitas conexões com a química, efetivamente, e tem a ver também com a minha história. O grupo onde eu estou inserida, que é o grupo do professor Fernando Gonçalves, no Departamento de Biologia, foi sempre um grupo que se dedicou bastante a estas colaborações, talvez também porque não temos, se calhar, ou a dimensão, ou efetivamente não temos tido a capacidade de gerar muitos fundos ou de adquirir muitos fundos, e isso impele-nos um bocadinho para a colaboração. E depois eu particularmente tenho muito essa estrutura. Para mim as coisas funcionam muito bem quando nós colaboramos, e é sempre muito mais interessante trabalhar em áreas de charneira, onde é possível explorar o máximo de
do que cada um sabe. Sim. E, portanto, a ecotoxicologia também é uma área que facilmente se pode tornar, sim, proporciona-se, e por outro lado pode-se tornar aborrecida, não é? Porque se nós não demos aquele passo em frente de desenvolver novos testes ou de tentar colaborações com por exemplo, com a indústria, com a química, com a área da química ou da engenharia química, onde eles estão a desenvolver processos, onde precisam de analisar determinados assuntos em particular, quer dizer, acaba por se tornar quase um mudotóxico e faz o mesmo, e portanto deixa de ser interessante. Não é? O desafio vai desaparecendo. E o desafio vai desaparecendo. E eu sou um bocadinho uma pessoa de desafios, nem sempre os consigo acompanhar. Então vamos falar de mais alguns desses desafios. Não sei se os conheço a todos, mas se calhar podes-me ir depois contando algumas histórias. Mas eu sei que as amêijoas asiáticas não foram a única espécie exótica com que trabalhaste. Também trabalhaste no lagostim de Rio, no lagostim americano. Já mereceu a tua atenção. E penso que mais uma vez a lógica foi a mesma, foi tentar encontrar para esta invasora algum tipo de utilidade. Conta-me lá um pouco. Eu comecei a trabalhar com o lagostim, curiosamente, tentando utilizá-lo para controlar biologicamente a ameijoa, porque experimentámos uma série de predadores, deles o lagostim, e pronto, e aí verificámos que a ameijoa resiste a tudo, não é? Porque até ao lagostim. Até ao lagostim, porque ela tem a concha é muito grossa e, portanto, é difícil até o lagostim comê-la, como os estádios mais jovens, mas é mais difícil nos adultos. Mas deixa-me só fazer aqui um curto-circuito. Mas se o lagostim predasse sobre a amêijoa, acabavas por estar a incentivar o aumento da população de lagostim. Não necessariamente, porque a amêijoa é nutricionalmente fraca. Ok. E além disso, a ideia depois era continuar a cadeia, não é? Quase que fazer uma cadeia alimentar, não é? E depois, pronto, o meu interesse no lagostim cresceu nesse sentido, e depois percebemos que há uma série de coisas no lagostim que podem ser aproveitadas. Neste momento tenho uma aluna de doutoramento a trabalhar nisso, também com a química, precisamente, para tentarmos desenvolver processos de extração de alguns pigmentos e de algumas moléculas que podem ser depois exploradas sob o ponto de vista económico. Mais uma vez nesta lógica do utilizador-pagador, se chegarmos de facto a um processo eficiente sob o ponto de vista económico. E portanto, o que é que potenciais aplicações é que pode ter o lagostim? O lagostim essencialmente tem três, quer dizer, a nossa abordagem ao lagostim foca-se nestas três moléculas. Portanto, temos a quitina, o colagênio e depois a astaxantina, que é aquilo que lhe dá aquela cor laranjada, avermelhada, e todas estas moléculas têm aplicações diversas do ponto de vista biotecnológico, quer na cosmética, quer até na preservação de alimentos, até sob o ponto de vista óptico, desenvolvimento de células ópticas e coisas no género. Portanto, há uma série de aplicações que depois são ajusante deste trabalho. Mas mais uma vez, o que tu fazes é vais buscar a matéria-prima, que é uma invasora, não é? Dás-lhe alguma finalidade e dessa forma consegues controlar a sua população no meio natural, mas por outro lado não estás a criar uma necessidade, ou seja, se estás a retirar essas moléculas do lagostim e se crias de alguma forma procura para essas moléculas, depois não precisas de mais lagostim para alimentar essa cadeia? Na realidade, não propriamente, mas é por isso também que é preciso que este processo seja todo, quando estiver desenvolvido, muito bem regulamentado e fiscalizado. E é preciso criar mecanismos de taxação e de fiscalização deste tipo de filosofia. Porque, na verdade, já existem, portanto, a indústria já produz estas coisas. Claro. Portanto, isto é só no fundo é um bypass quase, é fornecer-lhes uma biomassa que lhes dá aquilo que eles precisam, sim. Sazonalmente, obviamente, mas, por exemplo, se nós pensarmos nisto
sob o ponto de vista global e não nos focarmos apenas no nosso país. Sim. Se nos focarmos a nível global, por exemplo, no Louisiana, o lagostim é a aquacultura de lagostim. Portanto, este processo é pensado não só a nível local, mas também ao nível internacional. Portanto, há estas duas dimensões. Obviamente que para as economias locais é interessante, mas se pensarmos bem, Claro. apesar do lagostim ser proibido, nós temos um festival gastronómico do lagostim em Portugal. Portanto, Sim. nós também temos ali uma altura do ano em que é fomentada a sua... Sim, e existe em todo o lado. Existe em todo o lado. É impressionante. E sob o ponto de vista europeu, por exemplo, ainda há pouco tempo falávamos com os parceiros europeus holandeses e o que eles nos diziam era que o lagostim lá era muito apreciado na alimentação. Mais uma vez, nós não o comemos. Nós não temos muito esse hábito, não é? Felizmente, porque temos alternativas muito superiores, não é? Eu confesso que já provei em 2 ocasiões, de pessoas que eu estava em trabalho e, portanto, me convidaram a comer uns lagostins que tinham apanhado. Pá, e confesso que não apreciei. Comi por delicadeza, mas confesso que não apreciei. Há um projeto em Portugal... Mas para eles era um petisco, para eles era uma coisa... Era Sim, assim... há um projeto, há alguns investigadores que estão a dedicar-se a essa questão gastronómica, à exploração, a associar-se a alguns chefes para tentarem desenvolver pratos. A nossa linha é um bocadinho diferente, Claro. portanto é o aproveitar, até porque pode ser conjugado com a gastronomia. Uma das coisas que nós estamos a estudar é se obtemos o mesmo rendimento das cascas do lagostim, das carapaças, claro, cozinhadas, ou se temos que ir à biomassa fresca para ir buscar o rendimento que Sim. nós queremos. Portanto, até podem ser conciliáveis. Até podem ser conciliáveis. Portanto, esta investigação, no fundo, está um bocadinho no início e pronto, daqui a 2 anos teremos certamente uma ideia melhor. Apesar de tudo, o que sabemos é que os lagostins estão a contribuir, eventualmente, para a expansão de espécies como a lontra, como a cegonha branca, não é? Sim, algumas sim, que utilizam como recurso alimentar. Sim. Agora, é também problemático, porque os lagostins também são extremamente resistentes, também acumulam bastantes poluentes, e o que acontece aqui é que, apesar de nós estarmos a promover a expansão dessas espécies, também poderemos estar a promover a subida na cadeia alimentar dos contaminantes. O que é também grave, é menos visível, mas também é complicado. Claro. Ainda neste âmbito da toxicologia, sei que também trabalhaste com cianobactérias. Sim, também. Queres-nos explicar o que é que são as cianobactérias para quem nos está a ouvir? As cianobactérias são, no fundo, não são microalgas, não é? Quando nós olhamos para um lago que está verde, esse lago pode estar cheio de microalgas, pequenas algas que são microscópicas, mas que se desenvolveram ali muito, ou pode ter também cianobactérias, que são, no fundo, bactérias, dizendo de uma forma corrente, bactérias que conseguem fazer a fotossíntese, porque têm cloroplasto. Não são bem bactérias, Sim. mas também não são bem algas. E são problemáticas essencialmente por uma razão. Primeiro porque são mais eficientes do que as algas a crescer e, portanto, os nossos sistemas ficam eutrofizados, ficam verdes azulados muito mais depressa. E acontece-nos sempre na altura do verão com pouca água nas nossas barragens, sabemos que há sempre... Vemos sempre isso a acontecer. Isso é problemático sob o ponto de vista ecológico, porque muitas das vezes depois promove a descida de oxigênio nas camadas mais baixas, em maior profundidade e provoca grandes mortandades, de peixe. Inclusivamente de peixe. Pronto, mas além dessas questões ecológicas, as cianobactérias têm um problema adicional, que é muitas delas produzem toxinas. E produzem toxinas que são problemáticas para os humanos e, portanto, sob o ponto de vista da utilização da água de um reservatório que está contaminado com cianobactérias, é um perigo poder haver cianobactérias com toxinas, a produzir toxinas, porque os atuais sistemas de tratamento de águas que nós temos, da água que chega às nossas torneiras, não têm como alvo as cianobactérias? Não, e não são, sobretudo não são sensíveis às cianotoxinas e pode acontecer passar. E além disso há toda a questão recreativa, não é? O aproveitamento recreativo destas massas de água que fica condicionado, pois as pessoas vão tomar banho e podem ficar com problemas do trato digestivo ou problemas de pele, ou seja o que for, porque há toxinas de diferentes tipos, não é? E então o que é que vocês estão a fazer neste campo? O que nós estamos a fazer neste campo é mais uma vez na mesma linha, tentativa de aproveitamento, no sentido de explorar alguns pigmentos que as cianobactérias têm
e que podem ser aproveitados também comercialmente. Portanto, o principal... Mais uma vez estão atrás das moléculas. Exatamente. Mais uma vez estamos atrás das moléculas porque elas têm aplicações que podem ser extremamente rentáveis. As cianobactérias têm, por exemplo, um pigmento que é a ficocianina, que é muito valioso se for puro. E é realmente difícil obter extratos puros, mas as nossas análises preliminares indicam que as cianobactérias podem ser uma boa biomassa para, sob um ponto de vista de eficiência económica. Mas no processo. Consegue escala com bichos tão pequeninos? Conseguimos escala, sobretudo em culturas, porque nós, com as cianobactérias, não temos tanto este problema de elas serem invasoras, embora sejam uma praga aquática. Sim. E efetivamente já há muitas empresas multinacionais, inclusive com grandes equipamentos para isto, que fazem cultura de algas para extrair clorofila e outros pigmentos, etc., carotenoides, etc. Portanto, aqui é mais uma questão de, em vez de cultivar algas, cultivar cianobactérias, ou também cianobactérias, para conseguir extrair esse pigmento. E temos uma linha de investigação que paraleliza um bocadinho com esta questão das invasoras, que é as empresas poderem aproveitar os volumes de cianobactérias quando eles existem, porque também são sazonais, não é? Sobretudo na primavera, verão, é quando eles acontecem, mas nenhuma empresa vive também só destes fontes. momentos, tem que ter fontes. outras fontes, tem que ter a cultura. Claro. Mas isso, nesse aspecto, é mais fácil a parte das cianobactérias, porque de facto já há muitas empresas a explorar microalgas e cianobactérias. Sim. E até aqui na região. Sim, até aqui na região. Acho que se há algo que atravessa a tua carreira como investigadora, e acho que esta conversa comprova isso, é o facto de seres eminentemente prática. És uma bióloga muito focada nos temas práticos, na aplicação de conhecimento para resolver problemas. Como é que isso te dá gozo? Porque há muita gente mais focada no conhecimento puro, não é? Na ciência mais pura, mais teórica. Tu procuras uma aplicabilidade muito grande. Conta-nos lá como é que isso surgiu. Eu diria que eu também eu gosto muito de ciência pura e também faço alguns trabalhos de ciência pura, mas gosto muito de desafios também e efetivamente há uma questão muito pragmática que tem a ver também com o financiamento, não é? Neste momento é muito difícil capturar financiamento para a ciência pura. Claro. A maior parte dos estudos mais puros que eu faço são com financiamento que eu consigo obter, ou melhor, não é desvio de financiamento de modo nenhum, mas com condições que se proporcionam pelo financiamento que nós conseguimos nestes projetos aplicados. Mas, por outro lado, eu também gosto, porque eu gosto do contacto com... Digamos, todos estes trabalhos têm um contacto com a indústria efetivamente. Por exemplo, quando começámos a trabalhar com a Amejo, o nosso primeiro trabalho foi ir às indústrias dependentes de água, ir falar com eles, ir ver o processo, ir perceber como é que funcionam as tubagens, como é que funcionam, que problemas é que eles tinham. Não é? É outro mundo. É outro universo e acho que às vezes a ciência se isola um bocadinho disso, embora cada vez menos, não é? Porque cada vez mais é dada importância à ciência aplicada, mas a ciência fundamental tem contributos extremamente importantes a dar nesta área e às vezes as pessoas tendem a isolar-se um bocadinho, gostam de fazer ciência fundamental e não gostam muito de misturar isso com a aplicação. Com a sua aplicação. Eu posso ter a visão errada, mas eu gosto de fazer esta ligação e gosto de trabalhar também, e gosto sobretudo do desafio de trabalhar em áreas de charneira, porque nós chegamos a uma fase em que gostamos de ter algo novo para olhar, não é? Claro. E para mim estes novos desafios são coisas novas que eu aprendo e que eu estou sempre a aprender ao longo da vida. E que tem impacto nas nossas vidas, não é? Ou seja, que vem até aqui de encontro ao nosso tema, que é procurar de que forma é que a ciência pode ter impacto nas nossas vidas e na sociedade e naquilo que nos rodeia. Outra questão que eu te queria colocar é que tu trabalhas essencialmente com água doce. Tivemos a falar do lagostim, do mexilhão, da ameijoa, das cianobactérias, mas penso que neste momento, corrijo-me se eu estiver enganado, estás também muito envolvida com o tema da Diretiva 4 da água. Sim. Procuras formas para tornar mais realista a avaliação da qualidade
no âmbito desta diretiva. Explica-me lá qual é a importância, qual é a problemática e qual é a importância deste trabalho que estás a fazer. Sim, também tem uma profunda ligação com a ecotoxicologia e efetivamente com o conhecimento fundamental que eu fui adquirindo, eu e a equipa, em ecotoxicologia e na ecologia das águas doces também. Efetivamente, a Diretiva Quadro de Água é o documento global da Europa e também no nosso país que regula a qualidade da água, classifica o estado das massas de água. E, tendo em conta a estrutura da diretiva, é muito baseada em índices de diversidade, na procura das comunidades, de comunidades que existem nos rios e nos lagos e em outras massas de água, e depois a comparação com referências que nos indicam, que essas referências que serão o referencial da boa qualidade ou da muito boa qualidade. Pronto. E o que acontece é que esses índices são essencialmente calibrados para situações de poluição orgânica, portanto de poluição difusa, de entrada de nutrientes nas águas e o que nós temos vindo a fazer bastante trabalho ao longo do tempo também em rios, nas comunidades de macroinvertebrados e começamos a perceber que quando fazemos outro tipo de abordagem em termos de análise de dados, percebemos que às vezes há agentes de stress que não são cobertos por esse tipo de índices. Portanto, há massas de água que estão impactadas, mas que o índice ou aquilo que nós tiramos desse índice não reflete esse impacto. E foi um bocadinho nessa linha que nós desenvolvemos. Tenho também uma aluna de doutoramento a trabalhar especificamente nisso. Porque a ideia é, no fundo, tentar melhorar a Diretiva Quadro, que é um instrumento fundamental e que deve... das nossas águas, claro. Sim, que deve continuar, sem dúvida nenhuma, deve ser implementado devidamente, mas pode ser melhorado, claro. Nomeadamente, a nossa proposta é que sejam integradas algumas fases da análise de risco em todo esse processo para o tornar mais eficiente, sob o ponto de vista de custo económico e tempo. Mas também uma introdução mais forte da componente ecotoxicológica que nos permite identificar mais cirurgicamente aquilo que são os impactos que estão a acontecer no sistema. Permite-nos tirar melhores conclusões porque conseguimos perceber melhor quais são as causas para os efeitos que nós estamos a notar nos sistemas de água. E era sobre isso que eu te queria falar, porque a água doce é um bem, não é? É um recurso natural escasso, se calhar ao contrário da água salgada, não é? E o que eu te queria... é um bem finito. E o que eu te queria perguntar é quais é que são as grandes ameaças, podemos nos concentrar aqui entre nós, em Portugal, ou na Península Ibérica, nas nossas bacias hidrográficas, quais é que são as grandes ameaças que pairam sobre este bem, este recurso finito e muito ameaçado? Eu diria que... sob um ponto de vista ecológico, as duas grandes ameaças, ou melhor, as três grandes ameaças são a seca, definitivamente, porque causa muita fragmentação do habitat e altera muito os ciclos dos organismos. E a Península Ibérica, estas zonas são particularmente suscetíveis a isso, como nós temos visto nos últimos anos. Temos a seca, temos os poluentes sem qualquer dúvida, sobretudo os poluentes mais complicados, não tanto... Quais são os mais complicados? Eu diria que são os sintéticos, mais ainda do que a questão dos nutrientes, embora a questão dos nutrientes seja grave, obviamente. Pela massa, pela quantidade. Pela quantidade, não é? Mas os poluentes sintéticos e os metais, que ainda existe muito, portanto, efetivamente... Quais é que são as grandes fontes de poluentes sintéticos, genericamente, de poluentes sintéticos e de metais? Essencialmente os efluentes industriais e depois os sintéticos... sintéticos... Não tratados? Ainda há efluentes industriais não tratados? Oficiosamente diria que ainda sim, mas efetivamente há um problema grande que é o dimensionamento das hectares e efetivamente e o planeamento das indústrias. O resultado final do tratamento não é satisfatório, devia ser melhor. Pode não ser satisfatório e depois existem poluentes que de facto são complicados. Por exemplo, se falarmos nos fármacos, são poluentes que é muito difícil remover com as técnicas que são usadas hoje em dia e embora haja outras técnicas que estão a ser desenvolvidas, ainda são muito caras para serem aplicadas em larga escala e, portanto, é natural que haja entrada de efluentes ainda contaminados com esse tipo de E as grandes composto. fontes de metal nas massas de água? Temos as indústrias em geral, as indústrias que trabalham com metais no processo,
Várias. Ok. Depois depende muito também da gestão que as hectares conseguem fazer e que as próprias indústrias também fazem do efluente que entregam Claro, às hectares. claro. Portanto, é um problema complexo, Sim. que não é só culpa dos gestores das hectares, nem é só culpa das empresas, Claro, é todo claro. um conjunto de situações complicadas de abordar. Mas depois quem está no fim da cadeia, que é a massa de água que recebe, aí é que se vê os Sim, efeitos. é verdade. Portanto, eu diria... Portanto, as questões climáticas, a questão da seca, claro. essencialmente na Península Ibérica, temos os contaminantes e depois temos as espécies invasoras, que é uma ameaça cada vez mais premente. Quais é que são, para além destas 3 que já tivemos aqui a falar ao longo deste As cianobactérias não podem ser classificadas como invasoras, sim. mas são um problema, sim. Depois temos o lagostim e a ameijoa, temos o mexilhão zebra quando ele chegar, definitivamente. Temos vários peixes invasores e esse é um problema muito difícil. Temos o axigã e temos outros, perca-sol, gambúzia, etc. Muitos outros peixes invasores que neste momento dominam a nossa ictiofauna e é um problema muito complicado de resolver, sobretudo tem a ver também com a pesca desportiva, com o tipo de... Fundamentalmente com a pesca desportiva, não é? Porque na verdade nós também não temos uma grande tradição gastronómica, enfim, a não ser as populações muito ribeirinhas, de consumir peixe de água doce, não é? Privilegiamos muito o peixe de água salgada. Sim, mas há alguma tradição em algumas zonas ribeirinhas. E depois sim. O problema é que bastam 2 ou 3 e a população... Para o fim de 5 anos a população está se estivermos a falar de carpa, de peixe-gato, de perca-sol até terá tido eventualmente mais a ver com a coreofilia, porque é um peixe muito bonito. A gambúzia teve a ver com o controle da malária, mas são espécies que se reproduzem tanto e que são tão agressivas sob o ponto de vista competitivo, sim, que muito rapidamente dominam os sistemas. Portanto, temos também essas que são... Mas ainda há forma de resolver esses problemas ou devíamos era aprender a viver com essa nova realidade? Ou seja, o que quer dizer é, ainda é possível reverter o processo? É possível limpar esses ecossistemas desse tipo de fauna exótica? Ou mais valia aprendermos a viver com eles? É assim, eu acho que eu tenho sempre esperança no que é possível e há projetos em Portugal muito interessantes da Universidade de Évora, da Universidade de Lisboa que trabalham um pouco nisso, no repovoamento de rios com espécies nativas, na remoção de espécies exóticas. Agora, é um trabalho muito difícil, é um trabalho a longo termo e se pudermos aliá-lo a uma exploração, se calhar melhor. Claro. Agora, temos também é que controlar muito bem as novas introduções, claro. Porque também não adianta de muito nós estarmos a tentar explorar se depois claro. vai alguém por trás e nós por exemplo, temos uma pista da axigã em Portugal, não é? Uma pista de pesca. Significa? Temos pistas de pescas focadas nestas espécies, o que é uma coisa um bocadinho estranha, tendo em conta que temos um decreto de lei que proíbe a exploração de espécies invasoras, a comercialização. Portanto, como é que se permite, não é? Claro, há assim estes paradoxos e estas contradições que são compreensíveis sob o ponto de vista de desenvolvimento regional também. Nós temos que ser sensíveis a isso. Temos que lhe dar alternativas do ponto de vista do desenvolvimento local. Exatamente. Portanto, vamos ter que dar alternativas. Claro. Isto é uma coisa que é difícil de gerir. É um problema que realmente tem múltiplas dimensões e que não é muito fácil de gerir. O que nós podemos fazer é o nosso bocadinho, sob o ponto de vista de investigação, para tentar Eu estava-te a perguntar isto porque nós nem calculamos o que é que se passa debaixo destas águas, não é? Mas nós vemos à superfície a quantidade de invasoras, as acácias... Os jacintos, agora nesta altura vai começar... E falamos há 20 anos que falamos do controle dessas pragas que estão visíveis, que estão e só as vimos crescer e portanto por isso é que eu digo, se isto é assim quando elas estão à nossa frente, imagino quando os nossos olhos não veem, não é? Portanto deduzo que a situação ainda esteja bastante grave. Joana, sei que gostas particularmente de ambientes extremos. E sei que participaste, aqui há uns anos, numa expedição científica à Antártida. Verdade. Como é que correu? Conta-nos lá o que é que foi, como é que foi a experiência, como é que surgiu? Foi muito engraçado porque surgiu, mais uma vez, de uma colaboração, não é? Havia um colega meu da Universidade, do Instituto Superior Técnico, que é o João Canário, que há muitos anos que está envolvido em investigação na Antártida e no Ártico. E através de uma colega com quem eu também tinha colaborações, ele entregou-me uns solos da Antártida
porque disse, eu tenho aqui isto, ainda me sobrou das análises, ele é químico, trabalha essencialmente com mercúrio, ainda me sobrou, se calhar era giro fazermos aqui umas análises ecotoxicológicas para perceber, e nós fizemos uma primeira publicação com isso, ainda foi talvez das primeiras, com uma abordagem ecotoxicológica em solos contaminados da Antártida. Pois, entretanto, eu pensei, era giro, adorava lá ir, não é? O meu pensamento foi, adorava lá ir. Claro. E comecei a pesquisar um bocadinho e percebi que não havia, ou seja, a Antártida é fortemente regulada sob o ponto de vista da gestão ambiental, no entanto, não existe uma análise sistemática dos riscos que efetivamente existem naqueles ecossistemas contaminados. Porque a avaliação de risco é também uma área onde tu és muito forte e onde tens centrado também muito a tua atenção. Eu não diria que sou muito forte, mas pronto, que efetivamente é uma área que eu gosto e gosto de desenvolver. E lá está, é paradoxal mais uma vez que haja toda esta preocupação com a proteção da Antártida, claro. No entanto não há efetivamente um ajuste de uma estratégia de análise de risco para perceber realmente qual é o nível de risco e até onde e como é que devemos intervir para gerir os ecossistemas que estão contaminados. Pronto, e foi baseado nessa ideia que eu acabei por construir o projeto que me levou lá. E efetivamente o que eu fui fazer lá foi essencialmente recolher solos numa zona potencialmente contaminada, que estamos ainda a acabar de analisar, portanto estamos a fechar o ciclo com a parte das análises ecotoxicológicas e também com a caracterização química mais detalhada. E pronto, foi fantástico, claro, para um biólogo ir a assim 3 ou 4 sítios que... Foste deduzo eu, com cientistas de várias áreas, de várias nacionalidades, com muitos projetos diferentes. Sim. Como é que é essa dinâmica? Quanto tempo é que lá tiveste? Quanto tempo é que foi a viagem? É assim, no total, entre o sair daqui e o voltar cá, normalmente as missões é à volta de um mês. Efetivamente, lá só estamos à volta de 10 dias. Okay. E no meu caso, nós tivemos ainda problemas com os voos, com as condições meteorológicas do Chile para lá, e atrasaram-se, e portanto nós tivemos à volta de 7, 8 dias. Okay. Pronto, portanto, isto é uma viagem, é um investimento enorme. Sim, do ponto de vista de tempo para estar lá 7 dias. Mas depois trazes muito material que te vai permitir trabalhar durante bastante tempo. Essa foi a nossa abordagem. Claro. Portanto, efetivamente fazer a missão, recolher o material o mais possível e depois receber o material cá para agora estruturar, fazer todo esse trabalho e perceber se de facto o nível de contaminação coloca riscos, não coloca riscos. E coloca? Ainda não conseguimos responder essa questão. Não podemos dar em primeira mão. Não, ainda não conseguimos. Nós já temos alguns dados ecotoxicológicos que apontam para que haja de facto impacto de origem humana naqueles solos, mas ainda não conseguimos estimar um risco e dizer efetivamente, do ponto de vista quantitativo, há risco, não há risco, ainda não o conseguimos fazer. Portanto... Agora, a experiência em si, o que é que mais te marcou? O que é que te deixou... o que é que te surpreendeu? Como é que foi a experiência? A experiência foi fantástica, não é? Sobretudo para um biólogo é fantástico. É como a Amazónia ou como... Pronto. Enfim, um bocadinho menos biodiversidade, talvez. Sim, bastante menos biodiversidade. E depois... Tudo é diferente, não é? É uma coisa que nós não estamos completamente habituados, pois é muito longe. O processo da viagem é um processo, sob o ponto de vista, difícil de gerir, sob o ponto de vista psicológico. É um momento, é uma campanha de campo. Eu estou muito habituada a estar no campo, mas é completamente diferente, porque as condições são extremas, porque nós podemos sair, como nos aconteceu várias vezes, e de repente surge uma tempestade de neve e é complicado. Pronto, há todos esses ses, e depois foi muito interessante, eu acho que ainda tornou a experiência mais interessante, nós fomos acompanhados por uma equipa da psicologia que estava a avaliar precisamente os comportamentos e as dinâmicas em condições extremas de stress. E foi muito interessante. Era uma equipa portuguesa, pela primeira vez foi feito nesta área, e eles foram connosco na nossa missão, porque nós não vamos todos ao mesmo tempo, não é? As equipas portuguesas não vão todas ao mesmo tempo, vão faseadas, e depois lá juntamos-nos com equipas de outros lados do mundo, estão a estudar as mais diversas coisas na base em que nós ficamos, mas eles foram connosco, e foi interessante também essa dimensão, porque conseguimos, no fundo nós fomos também cobaias. Sim, claro. Foi 2 em 1, na realidade, fomos lá estudar coisas, trabalhar na nossa área, e fomos objeto de estudo de outras pessoas.
E foi muito interessante. E depois é assim, não há como dizer, é diferente de tudo o que nós estamos habituados. Nós chegamos lá e é um uau, qualquer pessoa fica... Não porque mais... seja particularmente bonito, sim, ou porque seja, não sei, a imagem é completamente diferente, a aspereza daquelas paisagens, e depois quando nós vemos a biodiversidade que ainda assim existe ali naquelas zonas, é possível, é incrível. Como é que é possível? É incrível, são zonas que estão debaixo de neve a maior parte do ano, não é? Mas depois há ali todo um florescer, nós só vamos na primavera, não é? Portugal só faz, acho eu, só faz missões na estação quente, quando há algum descongelamento, e pronto, é a dimensão da paisagem é uma coisa... Como é que tu vês o futuro da Antártida? Ou, se quisermos, das zonas polares, do Ártico também, mas pronto, tens esta experiência concreta da Antártida. Como é que tu vês o futuro da Antártida, tendo em conta por um lado, estas ameaças humanas que tu própria identificas nas tuas análises, mas também, enfim, tendo em conta aquilo que nós sabemos sobre o aquecimento global? Como é que tu olhas para esse futuro? Eu não conheço muito bem tecnicamente quais é que são as previsões, ou melhor, o que é que se prevê que aconteça. Sei que não é nada de bom, sei que no Ártico é mais grave do que na Antártida, mas sei que na Antártida também é grave, mas obviamente será sempre uma perda para a humanidade, porque realmente aquilo, digamos, é quase que um... É um santuário. É. Não há como dizer de outra maneira, é uma coisa que nos remete para as nossas origens evolutivas, para não sei, é muito difícil, aquilo realmente é essa embarcadora, é um choque pelo lado positivo, é uma visão que é única. Claro. Agora, uma das coisas que eu acho é que não faz muito sentido a exploração turística e aquilo que se faz sob o ponto de vista turístico na Antártida, porque acho que promove a degradação dos ecossistemas e não deveria acontecer. E é assim, enfim, nos Himalaias, é assim em tantos sítios Exatamente. Né, que é um contrassenso, de facto. Sei também que costumas trabalhar em educação ambiental. Sim, isso tem a ver com as minhas origens, não é? Porque então conta-me as tuas origens. Porque na realidade a minha formação de base é em biologia, mas ramo educacional. Ok. Ou seja, isso também tem a ver com esta postura que eu tenho, que é o meu grande sonho era ser professora de biologia, e quando termino o curso, portanto fiz a formação direcionada para essa área, e quando termino o curso acabo por apanhar o baque do mercado de trabalho e apesar de ter tido uma boa nota e tudo isso, não fiquei colocada e pronto. E então a partir daí a minha decisão foi, ok, então vamos experimentar a investigação, e a partir daí tomei a decisão, não olhei para trás, embora já tenha também dado aulas, quando não estive na investigação dei aulas, também não voltei ao básico e secundário, mas sempre ficou obviamente esse gosto, e para mim é uma coisa muito importante. É isso que eu te ia perguntar, mais do que as aulas, mais do que ser professora de biologia, que também é uma função social importantíssima. Achas que a educação ambiental, a sensibilização dos mais jovens, ou até dos mais velhos, achas que é essencial para conseguirmos mudar o mundo? Para mim é crítica. Aliás, nós vemos isso hoje em dia. Quem é que move mais, sob o ponto de vista da opinião pública, na questão das alterações climáticas? São os jovens, não é? Foi a partir da Greta, foi as movimentações dos jovens. Onde é que se começa? O meu filho de 8 anos, aos 6, já sabia o ecoponto, e já o chocava quando via pessoas a deitarem papéis para a rua. Portanto, eu acho que são os filhos que neste momento têm a força e a capacidade para educarem o resto da sociedade, e é muito importante. E são eles que vão herdar estes problemas todos que lhes deixamos. E depois não é só isso, é a capacidade crítica. Hoje em dia a ciência está em todo o lado, as questões do ambiente estão em todo o lado, portanto nós como cidadãos, no geral, temos que saber do que é que se trata para poder tomar posições. Claro. Isso é fundamental. Claro. Assim como nós procuramos saber qualquer coisa de política ou qualquer coisa da economia, para termos uma posição, o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas
precisam muito de Sim. saber qualquer coisa para tomarem posições conscientes e para exercerem a sua cidadania de uma forma consciente. E é também essa ligação que... E portanto dás esse contributo sempre que podes, dás esse contributo também. Sempre que posso, sim, sempre que se proporciona, basicamente. Eu tenho um contributo que faço permanentemente, que é a gestão de uma revista ligada à educação ambiental e ao ensino experimental das ciências, e depois pontualmente há algumas iniciativas que desenvolvo com escolas e que têm a ver essencialmente com isso. Ok. Terminamos com esta nota positiva de esperança no futuro e na transformação dos mais jovens e do contributo dos mais jovens para a ciência e para a melhoria do mundo em que vivemos. Joana, agradeço-te muito esta conversa, esta partilha de conhecimento. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigada. E despedimos da Ciência com Impacto, desta edição da Ciência com Impacto. Voltamos daqui a uma semana com um novo convidado e com um novo tema e com um novo podcast. Obrigado.